queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Sônia Sena, que ela vai falar sobre o tema jugo leve. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, a lição 170, a língua. Está no Evangelho de Tiago, no capítulo 3, versículo 6, que diz assim: a língua também é um fogo. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as escatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de função edificante, situando-a no banco de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para exercitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as experiências. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Aqui, Emmanuel, ele faz uma pontuação interessante na lição 170, né? E quando a gente fala de língua, linguagem, né? Nós estamos aqui falando português, né? E nossos irmãos da América Latina tem lá inglês, espanhol, tem várias linguagens, né? E qual seria a linguagem única, universal, para a qual Jesus traduz para a gente, né? É a linguagem justamente do amor. E aqui Emmanuel coloca muito bem disso, que ele coloca assim, ele está falando aqui, na guerra de linguagem dos interesses criminosos e satisfeitos, as grandes tragédias se originam em ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. E quando a gente fala justamente nessa posição de enaltecer essa linguagem, é de compreender de que o nosso foco, o sentido, é a tradução de elevar essa linguagem do amor, do bem, em todas as criaturas, independente se uma língua é uma, se a língua é outra, né? O foco é justamente trabalhar a era do amor, né? A gente cumprir com o que Jesus resumiu nas leis naturais, trazendo para a gente a linguagem do amor, pautado em Deus, próximo e a si mesmo. E aí ele coloca bem, tanto que ele fala aqui no final, né?
Tereis hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele. Que ela não seja barreira para que a gente possa promover nosso objetivo de transformação. É justamente a gente unir esforços para promover essa transformação pautado na essência que Jesus quis nos deixou, né, para a gente dar continuidade, porque Ele pede para a gente prosseguir frente à divulgação do cristianismo, para que a gente possa justamente ali cumprir com esse convite de auxiliar esse planeta em transição, mas ao mesmo tempo levar essa lei do amor, levar esse consolo a todas as criaturas. Então, que a gente possa utilizar da língua, da linguagem do amor, não para a gente segmentar ou separar, e sim para unir almas, para que a gente possa justamente ali auxiliar aqueles irmãos que necessitam desse consolo e outras justamente nos auxiliar para que a gente possa caminhar atendendo esse convite de transformação do planeta. Bom, vamos levar então nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer pela oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, e que possamos, através das palavras da nossa irmã Sônia Sena, junto com os amigos espirituais que a acompanham, que a gente possa meditar essa mensagem e ao mesmo tempo internalizar essas reflexões para colocarmos em evidência e em prática nas ações familiares, nas ações com o próximo e principalmente dando instrumentos necessários para a construção do homem de bem e tirando as mazelas do homem velho. Que nós possamos em toda reunião pública mentalizarmos naqueles irmãos que necessitam dessa palavra de conforto, que necessitam de beber dessa fonte, e que a gente possa também envolver todos os trabalhadores, colaboradores, voluntários dessa instituição, para que a gente possa continuar com o nosso propósito de levar a fonte do Evangelho, de levar a doutrina espírita aos corações mais necessitados. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, então eu vou passar a palavra para a nossa irmã Sônia Sena, que ela vai fazer a palestra para a gente, o estudo sobre o tema Jugo Leve. Você, Sônia. Obrigada. Me perdoe por eu estar sentada, é que eu fiquei mais jovem a cada dia, né? Então a gente não consegue mais ficar tanto tempo em pé. Que nós possamos realmente levar para a nossa vida individual, para os nossos lares, para a sociedade que vivemos, o que viemos buscar numa casa espírita através dos ensinamentos contidos no Evangelho. Percebo que a cada dia que passa, a cada noite que vem, é-nos necessário aplicarmos esses ensinamentos dentro de nós. Porque não adianta, muitos já percebem, muitos expositores nos dizem isso, e Jesus já falava-nos que nós teríamos que mudar a nossa maneira de ver, de ser, de procurá-lo. Como disse Haroldo Dutra, chegou a hora, eu gostei muito quando eu vi essa palestra, de toda a palestra, eu consegui guardar muitas coisas, e quando ele nos dizia que chegou a hora de retirarmos o Cristo da cruz. Chega de ver esse Jesus crucificado, dizendo-nos, quando estamos nos momentos aflitos, nós dizemos, mais sofreu ele, mas algumas vezes, sem crítica a quem quer que seja,
nós não entendemos o que realmente foi o seu sofrimento. Então, nessa passagem aqui do Evangelho, se vocês me permitem ler, ele diz assim: o jugo leve, vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28, 29 e 30. Historicamente, o jugo é aquela canga que eu não sei se ainda se coloca nos bois, aquela tora de madeira. Eu fui pesquisar e lá eu encontrei que é para evitar que os bois olhem para a esquerda e para a direita, só para a frente, para arar a terra, historicamente. Mas, ao trazermos para Jesus, quando ele diz o meu fardo é leve, por que ele disse isso, que o fardo dele é leve? Porque ele queria nos preparar para as lutas que viriam, para as lágrimas que viriam, para os resgates que todos nós temos que fazer. Nós temos que entender, primeiramente, ainda entendermos alguns itens contidos no livro dos Espíritos. Destinação, e no Evangelho, destinação da terra. O que é a terra? A terra é um habitat de provas e expiações com predominância maldade. Isso os Espíritos dizem. Isso é muito sério. Com predominância maldade. Então aqui ainda existe a maldade. É só ligarmos os televisores. É só ouvirmos as notícias terríveis que todos os dias chegam dentro do nosso lar. Eu vou exemplificar. Eu fui um fim de semana na casa de um casal querido, que amo muito, infância, minha irmã querida, e eu notei que o meu cunhado tem por hábito ligar o televisor num determinado canal, a Record, que liga mais ou menos meio-dia, eu percebi, até a noite chegar. Só tragédia. E ele me chamava: Sônia, venha ver. Só que eu já não estava aguentando. Mas, afinal, não é a casa da gente. A gente tem que ter a educação, o agradecimento de estar sendo convidada. E muitas vezes eu ia e ficava: olha, mas aquilo me deu um grande aprendizado, porque eu não vi, na decorrência dos horários, uma notícia boa. Aí eu me lembrei, realmente, aqui é um planeta de provas e expiações. Aqui ainda temos doenças que a medicina, com todo o seu potencial, com toda a sua tecnologia, cirurgias feitas a laser, não é preciso mais cortar. Mesmo assim, nós temos aí o câncer, que em algumas áreas ele é fatal. Há muitos e muitos anos aqui nessa casa, coloquei uns 30 anos, eu assisti uma palestra, me parece que ele era juiz, veio de Juiz de Fora. O tema era câncer, patogenia da alma, nunca esqueci. E estudando o câncer, o que é o câncer? É uma doença da alma. É o perispírito jogando para o corpo as mazelas do ontem. E a medicina não consegue curar, porque as células, eu conversei com pessoas da família, eu os tenho em minha família, pessoas de saúde, e eu os tenho na família. Eles não conseguem, porque as células se reproduzem muito rápido. Pelo menos o meu companheiro, em 3 meses ele foi embora. Não deu tempo para rádio, nem para químio.
as metástases tomaram o seu corpo. E eu achei, não por ser, que bom ser meu companheiro, não era perfeito, mas não reclamou 1 segundo, 1 minuto. E quando nós o levamos, eu estou contando, é um exemplo vivido por mim, para nos dar força que esse fardo de Jesus, ele é leve sim, ele não é pesado. E quando levamos a uma casa espírita, chamada Lindolfo Barbosa, e lá deram um passe nele, e uma entidade veio e disse no ouvido dele, eu ouvi quando ela disse, ou ele, você sabe que pediu essa prova, não sabe? Ele disse sim. Temos o que merecemos. E ele disse à doutora também. Realmente nós temos o que merecemos. Então, por isso que Jesus nos preparou. Vinde a mim todos que estão cansados, aflitos, sobrecarregados. Porque há dias que parece-nos que não vamos ter força para levantar da cama. Tamanha aflição, às vezes nem é a nossa aflição. É no núcleo familiar, é a doença na família, é as dissidências, são as confusões, são as brigas, são as manchetes sensacionalistas. As pessoas, sabemos nós, quantas vezes a gente abre aí o celular, está aquela frase, você reclama da vida, são as nossas crianças africanas comendo biscoito de barro, tremendo de fome. E quantas vezes nós estamos com as mesas fartas, que o próprio Evangelho fala-nos, dos restos que caem da nossa mesa, daria para alimentar uma população inteira. O quanto é difícil sermos bons. Lógico que nós já melhoramos muito, 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 muito. Porque aqui nessa passagem, Jesus nos fala disso. Vinde a mim, o meu jugo é leve. Por quê? Porque Jesus é o caminho, é verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por Ele. Tanto é que não é a doutrina dos Espíritos que é o nosso caminho. Ela é uma bússola. Se eu estiver errado, pode nos corrigir, porque ele deixa bem claro aqui. O Consolador prometido, ele nos disse, eu irei e vos enviarei o Consolador que o mundo ainda não conhece porque não o vê. Que Consolador é esse? Quem é esse Consolador? É a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Quem exemplificou o amor? Quem se imolou por nós? Esses dias, eu confesso aqui para vocês que eu quis assistir mais para me dar força a Paixão de Cristo, feita por roteiro daquele Mel Gibson. Não sei se vocês já assistiram, alguém aqui já assistiu. Eu confesso para vocês que eu não aguentei. Eu falei, não é possível. Sem chicotadas de um lado para o outro, onde as suas carnes se rasgavam, não é ficção. Quisera eu que fosse ficção. E alguém me dizia, por que você está chorando? Para que está vendo isso? Sim, eu quero ver particularmente até onde eu fui capaz de fazer. Ah, você não estava lá? Não sei. A gente nos diz aí quando está sofrendo, eu acho que eu joguei pedra na cruz, a gente não diz? E o que ele disse? Ele disse a um soldado, se eu quisera, vocês não tocariam no fio de cabelo meu. Olha a sabedoria desse rabi diante de Pilatos. Tu és rei? Tu dizes. Eu sou rei, mas não deste mundo. Ele é um rei, mas não deste mundo. Mas nos enviou a verdade. A doutrina espírita é uma verdade. Ela é uma bússola, porque ela nos explica qual é, sem menosprezar as outras, mas qual é a doutrina que nos explica porquê da vida, porquê de pobres e ricos, porque enquanto alguns desencarnam com fome,
Nós temos os abastados que jogam fora a comida. Eu penso muito no alimento, eu acho que eu devo ter passado muita fome no passado, porque me incomoda muito. Às vezes eu estou almoçando em algum lugar público e eu penso, será para onde vai essa comida que resta? Pessoas às vezes enchem o prato e ficam lá na mesa, enquanto muitos, e pertinho da nossa casa, não está longe não. Eu vivia num bairro, evangelizava num bairro chamado Três Poços, que lá a fome é terrível. E eu tenho que contar o amor das crianças. Na hora do lanche, elas escondiam pão ou bolo debaixo da blusa. E um dia eu perguntei, Carlos, para que esse pão? Para levar para minha mãe, tia, para levar para o meu pai. Se preocupavam. Deixavam de digerir, de comer aquele pão para levar para o pai e para a mãe. Piquitito já sabia o que era passar fome. Qual é a doutrina que nos explica isso? Eu digo aqui para vocês, sem me arrepender. Eu não acreditaria em Deus sem a reencarnação. Teria muita raiva dele. Por que, Sônia? Eu teria muita raiva dele? Só do meu núcleo familiar eu teria raiva dele? De ver as minhas queridas têm bons tênis de 500, 600 reais, boa comida, e ver outros com fome? Eu não poderia acreditar nele. Eu não acreditaria nele quando eu ia nas festas de fim do ano, nos colégios caros, e depois no fim do ano na casa espírita, ele chegava e dizia, porque eu dizia a eles, venham bem lindos, que vamos tirar retrato. E eles chegavam borrados de tinta, de lápis, os olhinhos sujos, se achavam lindos. E eles estavam lindos. Olhava nos pés, muitos descalços. Como acreditar em Deus sem a reencarnação? Como amar a este Deus que no diálogo está no livro Boa Nova, como amá-lo e ter fé nele, que ele é pré-existente e existente. Num diálogo entre os discípulos, Tiago dizia assim, como seria a fé? Será que ela estaria no peito de um homem de estudo? O outro dizia assim, às vezes ela está no peito de um pária, de um assassino. E Jesus ali ouvindo aquele pequeno diálogo, Jesus chegou e disse, a fé está naquele que sabe que Deus dá, toma, retoma, a hora que Ele quiser. É esta fé que temos que ter. É acreditar nesse Deus, em Jesus, quando nos despedimos. Quando nós despedimos daquele corpo que está já em putrefação. Aí chegou a hora de saber que há uma vida além dessa. Como podemos acreditar em Deus, em Jesus, se não acreditamos numa vida além matéria? Como não acreditar se nós conversamos com os espíritos, falamos com os espíritos nas salas mediúnicas? Não, dentro de casa também. Dentro de casa também. Ninguém aqui sentiu a presença de um espírito amigo na hora da aflição? Ninguém ainda teve uma força para levantar da cama descomunal? Ninguém nunca teve uma depressão, um início de depressão? Como acreditar em Deus? Algumas vezes eu acompanhei enterros de criancinhas, de netos e netas de minha amiga com 4, 5 anos. Mas este Consolador nos dá a base de que há uma vida além dessa. Apenas somos peregrinos aqui nesta terra. Estamos de passagem. Não são palavras minhas, são palavras contidas no Evangelho.
Estamos aqui como peregrinos, iremos embora. Todos nós temos um passaporte. Todos nós temos um passaporte carimbado. Vamos embora. Por que muitos? Por que todos não foram com a epidemia do Covid? Por quê? Porque não estava na hora. Por que dentro do hospital muitos enfermeiros não foram? Eu tenho uma pessoa querida que é meu filho, que contraiu a Covid dentro do hospital como enfermeiro. Todos os dias ele ligava e dizia: reza por mim, porque eu estou indo embora. E qual é a atitude? Ah, você nem ligou, como? Você é espírita? Ah, eu sou espírita, mas eu sou mãe. É um empréstimo? É. Mas outorgou a nós o papel de mãe e de pai. Eu só pedi o quê? Forças a ele. Eu dizia a ele: Senhor, se o Senhor puder deixar mais um pouquinho, eu te agradeço. Mas se o Senhor não puder, por favor, Senhor, me dá força para resistir. Porque deve ser uma dor enorme, enorme. Além das forças nossas, de uma mãe e de um pai. Porque veja bem, foram criaturinhas que nós gestamos durante 9 meses. Não são nós sabemos disso. Mas cria um laço de amor. Às vezes olhando para o núcleo familiar, às vezes todas as vezes que eu estou em prece, principalmente no culto, eu começo a pedir pela parentela que se foi. Mas chega uma hora que eu confesso a vocês, como se foram todos, eu digo assim: Senhor, agora não dá mais para pedir. Porque são muitos nomes, muitos amigos se foram. Continuemos. Todavia, Jesus põe uma condição à assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve, sua lei é suave. Porém, ele impõe uma condição. Ele nos impõe. Qual seria essa? Ele disse que o jugo dele é leve, que a lei dele é suave, mas ele nos impõe uma condição: amor e caridade. O que é o amor? Eu particularmente não sei. Nos dizia Chico que o amor de mãe e de pai é o que se chega mais ao plano espiritual. E nós podemos citar uma passagem do Evangelho. Falemos um pouquinho desse amor na área conjugal. Isso é doutrinário. Lembram-se quando chegaram a Jesus e perguntaram: Senhor, por que o divórcio? Vocês se lembram do que ele respondeu? Alguém aqui quer responder para espantar o sono? Por causa da dureza dos corações. Pronto. Viu? Ele não criticou o homem nem a mulher. Dureza é o quê? Coração fechado. Se não estamos criticando, um dia não haverá mais. Por hora, ainda estamos em cursos. Dureza dos vossos corações. O coração de quem ama não admite separação. Não sou eu que digo, mas não estamos criticando, nem acusando. Eu vim hoje com um motorista de Uber. Eu confesso a vocês, eu não sei se eu tenho muita sensibilidade. Quando ele educadamente me disse assim, um exemplo, isso é exemplo de ser espírita procura exemplos. Ele disse assim: a senhora me permite atender a minha esposa? Pois não. Ele disse: oi, eu liguei para você porque eu estava sem passageiro. Mas com muito carinho. Ele disse assim: danadinha, mandou eu comprar um remédio porque é caro, não é? Mas eu já comprei. Um beijo. Gente, ele pode não ter amor,
mas eu senti muito carinho, muito respeito. Muito respeito. Simples palavras, respeito. O respeito já é uma atitude de amor, ou eu estou errada? É uma lembrança. É uma lembrança, respeitar o outro, a outra. Por quê? Porque o tempo acaba com a beleza física. O tempo, dependendo das doenças, nos deixa trêmulos, as feições marcadas. E o amor verdadeiro não vê beleza. O amor foi exemplificado num diálogo com Joana de Cusa. Está lá no livro Boa Nova, para quem quiser ler, Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com um senador romano, me parece, né, Rogério? Ele era senador, um patrício romano. Ela ouviu falar de Jesus. Ela foi até Jesus e disse: Senhor, eu te amo, Senhor, quero seguir o Senhor. Ele disse: Joana, ama teu marido primeiro. Mais tarde, aí ela baixou a cabeça: Joana, ama teu marido primeiro. Olha o amor. Mais tarde, ela ficou cabisbaixa, chateada. Dali um tempo, o velho Cusa teve um derrame e ela teve que cuidar dele durante o período que ele esteve encarnado. E aí vamos encontrar Joana amarrada a um poste de sacrifício, do lado dela o seu filho também amarrado, com aquele mato já pronto, untado de óleo para ser ateado fogo, porque quando o velho Cusa morreu, ela começou a seguir Jesus. E aí o filho dela dizia: mãe, abjura, nega. Ela disse: não posso, filho, não posso. Ele não tinha pecado nenhum, filho. Aí o soldado vira-se para ela e diz assim: foi isso que o teu Cristo te ensinou? Ela disse: não. Ele me ensinou a amar-te e perdoar-te. E aí ele ateou fogo nela. Isso é o amor. Será que nós... É uma reflexão que temos que fazer. Será que nós estaríamos preparados para este fogo material? Será que estamos preparados para o fogo da traição, do desamor? Ainda temos os asilos, não podíamos deixar de falar. O que é o asilo? Por que existe asilo? É lógico que é a falta do amor, gente. Qual é o filho que ama sua mãe e seu pai vai levá-los para o asilo? Ah, mas a minha esposa trabalha, não pode cuidar. Que amor é esse? Que muitas vezes a vizinha denuncia nas repartições públicas, que o pai chega lá: eu tenho um filho nessa área, que ele recebe denúncia, e eles vão ver, chega lá e encontra o paizinho, a mãezinha amarrado, com sede, com fome. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Que amor é esse que as crianças são mortas? Que amor é esse que os homens e mulheres também são assassinados? Então nós temos que dar saltos altos e largos em busca deste amor. Temos que conseguir, temos condições para conseguir. Nós já não somos criaturas melhores? Já não amamos os nossos netos, os nossos companheiros? Já não cuidamos do nosso lar? Já não cuidamos das criações? Já não temos uma educação que é um princípio do muito obrigada, por favor, me dá licença? Isso não é amor, é educação, mas com carinho. Já não entendemos, já não escravizamos.
Ontem escravizávamos. Ontem existiam as senzalas. Ontem, como dizia um espírito, chorando numa sala mediúnica, muitas vezes eu era separado da minha companheira porque eu servia apenas como um reprodutor. Eu era obrigada. E ela chorava muito. Ou eu me prestava a isso, ou eu apanhava. E muitas meninas foram jogadas no rio, filhas das escravas, porque não serviam para a colheita. Então muitas eram jogadas no rio. Muitos crimes que a história não nos conta, gente. E a caridade? Ainda que eu falasse a língua de todos os anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada serei, apenas um sino que toca e um símbolo que retire. A caridade, essa caridade é uma caridade, trazer 1 quilo de feijão, 2, ou meio, ou 200 gramas, 300, para ajudar a quem não tem, é uma caridade. A caridade material tem que ser bem feita também. Aquelas roupas têm que ser lavadas, passadas, cerzidas, pregar botões. Eu sei falar disso. Sei porque vivi essa área social numa casa espírita. Hoje eu vejo o quanto evoluímos, porque as doações vêm de todas as religiões, de todo lugar. E às vezes vinha um tênis 35, outro 34. Roupas sujas que nem servia para pano de chão. Eu costumo até brincar. Os lençóis eram de 300 fios, de tanto fio que tinha, rasgado. As sombrinhas eram são as barbatanas, não tinham. Abajur que não acendia mais. Bonecas que não falavam. Um dia eu distraí no centro e dei a boneca para uma menininha e ela tentava fazer com que ela cantasse, falasse. Eu dizia, o meu bem, ela desencarnou, ela morreu. A gente vai ver uma que está viva, essa aí já morreu. Não tem utilidade, então para que levar? Joga fora, no lixo mesmo. Para que levar para a casa espírita? Por que ele tem um pé 35 e um 34? Por acaso o meu é? Eu estou falando de caridade material. E não sou eu que digo, são os espíritos que nos cobram sempre a caridade bem feita. A material, o melhor alimento. Eu estava vendo uma palestra, a gente não segue. Alguns irmãos de outras religiões pensam que seguem assim fielmente a Bíblia, as passagens da Bíblia. Eu vi essa palestra do Haroldo, pelo menos eu não sabia. Ele falando sobre a Páscoa. E ele dizia que nesta época tem aquela cadeira de Elias. Elias foi aquele profeta que disse que Jesus viria. E ele disse que essa cadeira fica na casa de quem vai comemorar esses dias, fica vazia. Olha bem a responsabilidade. Eu falei, nunca que ninguém faz isso. Aquela cadeira, se chegar uma pessoa no portão e falar, me dê um pedaço de pão, a gente tem que convidar a pessoa que está mendigando, para que ela se assente na cadeira de Elias e servi-la à mesa. Quem faz isso? Quem faz isso? A gente erra, gente. Esses dias também eu não tenho acanhamento de dizer. Até hoje isso ferve em minhas entranhas. Eu estava lendo um livro, o livro estava muito bom, uma pessoa me chamou no portão. Eu disse, nossa, agora que eu ia ler, eu fui inquieta para a janela. A senhora tem algum dinheiro? Dinheiro a gente quase nunca tem mesmo, né? Com esse modernismo de carta. Não tem. Alimento? Não tem, mas não tinha mesmo, né? Porque mora sozinha, etc, etc. Fechado, não tinha.
Aí ele disse assim: me dê uma graça de um alimento, que eu estou com fome. Eu tive vergonha, porque eu podia não ter alimento, fechado, mas eu tinha pão, eu tinha fruta. Me dê a graça de um alimento, eu estou com fome. Nossa, que vergonha, gente. Que vergonha. Teve que pedir uma graça em nome de Deus por um livro. Aqui eu estou me expondo para saber que a gente erra mesmo, gente. Nós não somos anjos, não. São provas que a gente, são testes, passa por teste. Eu vou mandar essa pessoa para ver. Um espírito amigo. Pessoas no núcleo familiar que vêm para pertinho de nós, não gostam de nós. Mas são testes que a gente tem que viver. E aí a caridade tem que ser aplicada. O que ele vai fazer daquele pão? Porque muitas pessoas já me falaram, vai lá na esquina ver. Está lá jogado feijão, roupa jogada, eu vi muito, mas o problema é dele. Se jogam fora, se vendem, o problema não é nosso. O problema nosso é evoluir. O problema nosso é aplicar esse ensinamento. É fazer esta caridade. É fazer a caridade moral. Essa é mais difícil ainda. Porque a caridade moral não é conviver só com os bons, não. É conviver com as pessoas que nos aborrecem, nos caluniam, iludiam de nós, falam mentiras, falam verdade, nos provocam. É viver numa sociedade que a todo momento nos cobra posturas. É conviver com toda essa pleiade de espíritos doentes, mas sabedores de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos disse: eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos, nunca. Nas alegrias não vamos estar sozinhos, nas tristezas não vamos estar sozinhos. É-nos necessário progredir, é-nos necessário retirar Jesus da cruz, é-nos necessário dar alegrias a Ele. Falar Jesus, estudar Jesus, não adianta, gente, não adianta. Aí está toda a doutrina nos mostrando. Aí está o Espírito da verdade que vem ter conosco, corporificado. Falar bonito, qualquer um fala, sem crítica a quem quer que seja. Qualquer um fala. Basta estudar, gravar, ver se a dicção está boa, contratar profissionais. Novamente, parafraseando o Haroldo, não adianta falar bonito, não adianta ter cultura, de nada vai nos favorecer do outro lado da vida. Temos que ter a cultura do amor. É difícil, é muito, mas a gente tem condição. Por quê? Porque nós somos bons. Ah, somos. Com certeza que somos. Como não somos bons? Onde a gente roubava, matava, judiava, hoje a gente chora pela dor alheia. Hoje a gente já presta socorro. Já observaram? Muitos maldizem nosso país. Eu me acho assim, nada político, mas nós somos um povo muito caridoso. Eu vejo, se uma pessoa passar mal na rua, é até perigoso, porque às vezes a pessoa tem diabetes, vem um copo de açúcar é bom, não, vamos dar sal, a pressão dela subir, não, vamos dar água. 1000 pessoas, até um simples portão aberto, alguém me disse: dona Sônia, a senhora esqueceu o portão aberto, eu fechei. Nós somos bons. As tragédias que houveram aí em Juiz de Fora, vocês viram? Eu tenho uma amiga lá, está dentro do tema.
As pessoas que desencarnaram têm que ter plena confiança. E nós temos que ter plena confiança que Ele permitiu. Porque Jesus disse, não cai a folha de uma árvore sem que meu Pai queira. Então, Ele permitiu. Sabe Deus o que esses espíritos fizeram? A minha amiga estava na janela orando, quando ela viu a casa levantar-se e virar. E ela me disse, olha, ver pelo televisor é uma coisa. É horrível, Sônia. E quantos fizeram caridade? Quantos se deslocaram? Quantos tiraram a lama? Quantos foram para as doações? Quer dizer, nós somos bons. Não somos mais aquelas criaturas do ontem. Nós já somos revestidos. Nós já conseguimos nos deslocar na noite de hoje, sair do nosso conforto para ouvir não a minha palavra, a palavra do Evangelho, que é o código moral, é o código de vida. Alguns, eu tenho uma querida que ela fala assim comigo, me diz por que só gente boa que desencarna. Eu digo, não é só gente boa. Os maus também vão. Só que bom que as pessoas boas desencarnam, porque já cumpriram a sua etapa. Estamos quase terminando. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Eu venho salvá-los. Vinde a mim, vós, pois, que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai, que a impiedade, a mentira, a incredulidade se afaste dos vossos corações. O mundo é impotente para dar tudo o que necessitamos. Ele não tem, ele tem a tecnologia, a medicina tem a medicação, mas o mundo em si é impotente, principalmente quando estamos sofridos, principalmente quando achamos que estamos sós, principalmente quando achamos que estamos solitários com depressão. Qual é o remédio da depressão? O que é a depressão? É a doença da alma. É a alma que está sofrendo. Eu perguntava para alguém, está melhor? Alguém me respondia, eu estou com o corpo danificado e a alma estraçalhada. E eu brinquei, disse, rimou. Ela disse, você está rindo. Eu disse, não, você é forte. O corpo está resfriado, a alma está estraçalhada, dê para o corpo os antigripais e para a alma dê o Evangelho e se levante. E como ela é forte. Essa criatura passou por uma quimio, foi entubada, está entubada, retirou o tubo e ela disse para mim, vou lutar até o fim. Tudo que a medicina me der, eu vou usufruir. E está lutando até hoje. Até hoje. Eu digo assim, eu peço sempre a Deus, me dê uma morte digna. Que isso? É aquela morte que eu não possa ficar num leito, dependendo dos outros, mas se eu merecer, que ela venha ao meu encontro, é o que eu mereço. Não é assim que o Chico disse? Temos o que merecemos, exatamente o que merecemos. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Outro ensinamento de Jesus. Quando chegar a Jesus, que a gente tem dificuldade do dinheiro, da moeda, do dólar, do real, do cruzeiro, do cruzado, a gente tem dificuldade. Às vezes ele quer sair das nossas mãos e nós retemos. Chegaram a Jesus e perguntaram, Senhor, olha, ele disse, o que vês na moeda? César.
Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Dá ao corpo o que é do corpo. Higienização, remedicação, a arcada dentária bem tratada, a limpeza da casa, mas sabendo que é uma morada, que ele vai ser deixado. No prosaico, guarda-roupa, cemitério. E nós vamos partir em paz. Temos que partir mais em paz do que chegamos. Quanto mais nós praticarmos, não é troca, não. São palavras de um amigo espiritual. Quanto mais nós esparramarmos a paz, mais vamos em paz. Melhor para nós irmos na paz. O que viemos trazer aqui, a paz, vamos levar para a nossa casa a paz que viemos buscar. Mas, encerrando, um pouquinho adiantado, eu gostaria de encerrar um grande ensinamento que talvez vocês já tenham ouvido desta fábula, que vai ilustrar bem o que é essa caminhada em busca do amor, em busca da caridade, em busca da paz. Conta-se que havia uma ilha em que moravam lá a riqueza, a pobreza, a alegria, a tristeza e o amor. Houve um aviso que aquela ilha ia ser inundada pelas águas. E aí, imediatamente, todos esses sentimentos pegaram seus barquinhos. E o amor cuidava de um, cuidava de outro. Ele esqueceu que a água estava chegando. Quando ele viu, estava passando o barco da alegria. Ele disse: alegria, me leve. Ah, não posso. Eu estou tão feliz, amor, que eu não posso parar. Aí passou a tristeza. Ele fez o mesmo pedido: tristeza, me leve. Oh, amor, eu estou tão desanimada, não vou parar, não. E passou o barco da avareza. Me leve, avareza. Amor, meu barco está cheio de ouro, não dá para te levar. E quando a água já vinha, passou um barquinho e gritou para ele: vem, amor, eu te levo. Chegando no cume da montanha, o amor olhou para outros e disse: ah, eu esqueci de perguntar, quem era aquele velhinho que me trouxe? Aí disseram a ele: ah, amor, aquele é o tempo. Só o tempo vai fazer com que compreendamos este grande, maravilhoso, inefável amor de Cristo. Assim seja. Nós agradecemos a Sônia, né? Amiga nossa querida, que muito tempo faz palestra aqui com a gente, estudo. Eu estava um pouco com saudade dela, né? De volta. Agradecemos uma gratidão pelo estudo da noite de hoje. Vamos a alguns recados? Então, nós temos a próxima palestra de domingo, vai ser com o nosso amigo Adriano. Ele vai falar sobre o tema O Consolador Prometido. E na próxima quarta-feira, já vamos começar o mês de abril, né? Quem vai falar é o Edir Maurício, que ele vai falar sobre o tema Vida e Obra de Chico Xavier, que é aniversário de Chico Xavier no dia 2 de abril. Então vamos fazer uma palestra biográfica. Lembrando que mês de abril também tem a Semana Espírita de Volta Redonda, que irá acontecer nos dias 4 aos dias 12 de abril. A programação está todinha ali perto do livro de assinatura, né? Com todos os expositores, com todos os locais. Lembrando que a palestra da quarta-feira da Semana Espírita vai ser aqui na EDAC, tá? Com o expositor Luiz Celso. Ele vai falar sobre o tema Reencarnação e Diversidade, porque somos diferentes. Vamos ter expositores como César Saide,
Alan Filho, o João Luiz, que esteve aqui em fevereiro, no aniversário da casa, ele vai estar no Irmã Sheila, Eduardo Rabelo, Lucas Cavaleiro, e o Tiago Brito vai encerrar a Semana Espírita nos dias 11 e nos dias 12 de abril. Lembrando também que no mesmo dia 12 de abril, na parte da tarde, vai acontecer uma peça teatral, não uma peça, um stand-up comedy, né? Com o Tiago Brito, às 17 horas. Os ingressos estão disponíveis, tá todas as informações ali, tá, gente? Tem os panfletos e tem cartaz também, quem desejar de maiores informações. O espetáculo do Tiago Brito, ele vai ser R$ 25,00, contribuindo com 1 quilo de alimento, tá? E vai ser lá no Teatro da Febre, no teatro do Colégio Getúlio Vargas. Nessa sexta-feira, é a última sexta-feira do mês, né? Então, toda última sexta-feira, a gente realiza aqui na casa o nosso chá fraterno, né? O chá com amigos da EDAC. Sexta-feira agora nós vamos fazer uma roda de conversa sobre caridade. E tragam quem puder vir. Na verdade, a sexta-feira é uma reprodução do nosso cafezinho de domingo, só com uma roda de conversa com convidados e trabalhadores e amigos da casa, e ao final a gente faz o nosso cafezinho. Então, nessa sexta-feira nós temos então às 19h30 o nosso chá com os amigos. Sou a convidada, todo mundo convidado a participar com a gente também. Lembrando que no dia da palestra da Semana Espírita, que é o dia 8 de abril, nós também vamos voltar a fazer a nossa noite de pizza frita. Então, nesse dia haverá venda de pizza frita no dia 8 de abril, tá? Então, chame aos amigos, aqueles que gostam de pizza frita, vai ter nesse dia a venda, né? Lembrando também que às segundas-feiras nós estamos realizando nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, toda segunda-feira às 19 horas. O estudo sistematizado, ele é uma preparação para o trabalhador da casa e aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita mais a fundo. Então vale a pena participar toda segunda-feira às 19 horas, tá bom? Então, dados os recados, vamos então levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais dessas lições do Evangelho, os postulados da doutrina espírita, para que a gente possa reproduzir em sementes e levá-los na fonte do nosso lar, na fonte da sociedade e na fonte íntima, instrumentos necessários para cumprir com o compromisso proposto de auxiliar esse planeta em transição e ao mesmo tempo nos auxiliando na transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitamos para pedir amparo e proteção a todos os trabalhadores, colaboradores, voluntários e frequentadores dessa casa, que a gente possa estender às nossas vizinhanças, que a gente possa estender a nossa cidade de Volta Redonda, estendendo ao estado do Rio, ao nosso país e ao nosso mundo, para que a gente possa, através desses instrumentos, também auxiliar aqueles espíritos que passam por provações, sofrimentos, desafios, aqueles que anseiam por consolo, que a gente possa, na forma mais precisa da divulgação do Evangelho de Cristo, e também da divulgação da doutrina espírita, dar instrumentos necessários para que a gente possa caminharmos juntos, atendendo o convite de ir e evangelizar a todas as criaturas. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre.
Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.